É bem provável que você não goste de história. Se esse é o caso, é uma pena. Este é um estudo bíblico, então vamos em frente. Coragem, adiante. Esta lição tem muita história. Mas não é história por si só. Eu nunca faria isso. Ela explica por que os romanos odiavam os cristãos e, ao mesmo tempo, por que tantos governos ainda odeiam o cristianismo. Em resumo, a história não é somente para o passado, é para hoje. Toda história começa em algum lugar. A nossa começa com Alexandre o Grande. Alexandre veio da Grécia. Ele foi, sem ter como dizer isso melhor, um conquistador tolo. Se havia uma terra, Alexandre a conquistava. Quando ele morreu no ano 323 a.C., já havia conquistado quase tudo o que havia para conquistar. Seu império expandiu-se até... Bom, expandiu-se para todos os lados. Há muitas coisas que Alexandre conseguiu fazer ao conquistar grande parte do mundo antigo conhecido. Primeiro, mostrou que isso podia ser feito. Ser uma potência mundial tornou-se uma realidade. Segundo, ele deu ao mundo uma linguagem unificada. Depois de Alexandre, não importava onde você fosse. Se você fosse esperto e quisesse fazer negócios, tinha de falar grego. Terceiro, quando Alexandre chegou ao Oriente Médio, fizeram dele um deus. O Egito sempre havia feito isso com seus faraós, e a Pérsia fazia algo parecido com seus líderes. Mas ter um europeu considerado como um deus, ainda em vida, bem, isso foi algo novo. E muito grandioso também. Depois da morte de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais. Alguns fizeram bons governos e permaneceram por um tempo, outros, porém, desapareceram. As explorações de Alexandre e suas realizações não passaram despercebidas por aqueles que moravam em Roma. Deixe-me contar a você como Roma começou. Esta não é exatamente a forma como Roma começou. Na verdade, havia muitas histórias sobre o começo da cidade. Histórias sobre dois irmãos gêmeos que, como Tarzan, foram criados por animais. Mas estes irmãos, Rômulo e Remo, não foram criados por um gorila, e sim por um lobo. Roma, cheia de pessoas muito práticas, prosperou e cresceu. Por força militar e alianças, expandiu suas fronteiras. Em Roma havia um alto grau de lealdade, orgulho de ser cidadão, compromisso com a causa, coisas boas que, em poucos séculos, transformaram a nação em uma potência de domínio mundial. Uma dessas pessoas poderosas foi Júlio César. Júlio César foi quem causou o fim da República Romana. Um general brilhante, político e administrador que queria ser imperador. Algo que os romanos nunca tinham permitido antes. E, na verdade, não permitiriam agora, porque os romanos deram um jeito de acabar com ele. Mas, uma vez que a ideia de imperador surgiu, não se podia mais acabar com ela. Logo, qualquer um que fosse qualquer coisa queria ser imperador. Depois de alguns feitos, alguns anos de guerra civil, Otaviano, sobrinho bisneto de Júlio, conseguiu eliminar Marco Antônio, sua namorada Elizabeth Taylor e o resto de seus competidores. Otaviano, esse é o homem. Você o conhece como César Augusto. Em 16 de janeiro do ano 27 a.C., começou seu reinado. É claro que a data não era calculada como 27 a.C. naquela época. O primeiro ano de seu reinado deve ter sido anotado como algo ao redor de 726 Ab Urbi Condita. Ab Urbi Condita significa 726 anos depois da fundação de Roma. Você se lembra dos homens criados por um lobo? Foram os fundadores. O dia da fundação da cidade era a coisa mais importante que alguém poderia se lembrar. Era algo assim como 4 de julho para os Estados Unidos. E foi assim até que Jesus nasceu. E é nesse ponto que Cristo e César se encontram. Qualquer um que tenha participado de um programa de Natal certamente ouviu as palavras: "E naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto." Este foi o cara que mandou Maria e José para Belém.
Este é o cara que manteve Herodes, o grande, o louco, no poder. Foi esse cara que reinou durante quase metade da vida de Jesus. E esse foi um evento que mudou o nosso calendário. Depois do nascimento de Jesus, o calendário não seria mais a Diur Condita, ou seja, a partir da fundação de Roma. Passaria a ser Anno Domini, ou seja, o ano do Nosso Senhor. O ano do nascimento de Jesus, o Salvador. Sim, eu sei que quem estabeleceu o calendário errou nos cálculos. Na verdade, Jesus nasceu em torno do ano 4 a.C. Quando morreu em 14 de agosto do ano 14 depois de Cristo, Augusto deixou um mundo diferente. O império havia se expandido. Ele havia institucionalizado a polícia e os bombeiros. Havia criado um exército de cerca de 170 mil soldados. Ele havia aberto estradas por toda a nação. Os discípulos do Salvador podiam mover-se rapidamente pelo império. Ele criou um sistema de mensageiros para que as notícias não chegassem já ultrapassadas. Ele restaurou templos, promoveu a religião e a adoração de deuses. Ele criou um período de paz que, mesmo 2000 anos depois, ainda impressiona. Realizou tantas coisas que, após sua morte, um templo foi erguido em honra ao divino Augusto. Ele foi o primeiro imperador a ser deificado. Ele se tornou um deus, pelo menos para o povo. Augusto foi sucedido, por este seu amigo, Tibério. Um bom imperador inicialmente, Tibério acabou ficando meio louco e então se exilou. Segundo um historiador, ele viveu o resto da vida molestando crianças. Como ponto positivo, Tibério recusou ser adorado como um deus e só permitiu a construção de um templo em seu nome numa cidade da Ásia Menor, Esmirna, uma das igrejas do livro de Apocalipse. Durante o reinado de Tibério, aconteceu algo que eventualmente bateria de frente com a ordem antiga e colocaria abaixo os deuses de Roma. Tibério governava Roma quando o filho de um carpinteiro, numa província afastada e remota chamada Galileia, foi crucificado com a permissão do seu governador Pôncio Pilatos. Tibério foi sucedido por Gaius Július César Augustus Germânicos. Conhecido por muitos pelo seu apelido Calígula, ou Botas Pequenas, nome que ele recebeu do exército quando estava em campanha contra seu pai na Germânia. O reinado de Calígula começou no ano 37 e terminou em 41. Durante esses 4 anos, Calígula realizou muitas coisas. Se as pessoas achavam Tibério estranho, ainda não tinham visto nada. Primeiro, Calígula convocou toda a frota romana para construir uma ponte e cumprir uma profecia. Sem barcos para entregar grãos, pessoas morreram de fome. Há histórias que dizem que o jovem imperador dormiu com suas irmãs, tentou nomear o seu cavalo como oficial do governo, matou pessoas por diversão, dormiu com esposas de outros homens e se orgulhava disso. Ele queria colocar uma estátua sua no templo judaico em Jerusalém. Ele decidiu que imperadores não deveriam ter de esperar a morte para serem proclamados deuses. Ele se autodenominou um deus antes que seus próprios seguranças o matassem em 24 de janeiro do ano 41. O sucessor de Calígula foi esse aí, Cláudius. Por motivos práticos, Cláudius foi escondido por sua família pois tinha algum tipo de problema. Um historiador, Suetônius, disse que ele não era firme nas pernas, às vezes caía, a cabeça chacoalhava e quando ele se entusiasmava o nariz escorria e ele babava. Sua voz era estranha e todos o chamavam de Cláudius, porque ele era gago. De qualquer forma, Cláudio permaneceu em segundo plano. Sua vida foi poupada do destino que veio sobre muitos outros durante o reinado de Tibério e Calígula. O reinado de Cláudio presenciou a conquista da Inglaterra. E ele também seria o autor da inscrição de Nazaré. E foi certamente ele que exilou os judeus de Roma. Isso foi feito por causa da instigação de Cristo. Se não ouviu falar da inscrição de Nazaré, saiba que ela é autêntica e que, até onde eu sei, foi encontrada exatamente na cidade de onde Jesus veio. E isso é importante. Nada está escrito. Decreto de César.
É minha decisão com respeito a túmulos e tumbas. Qualquer um que as tenha feito por observância religiosa dos pais, filhos e familiares, que essas permaneçam intocadas para sempre. Mas, se qualquer pessoa acusar legalmente outra pessoa de tê-la destruído ou de alguma forma tirado os que foram enterrados, ou com más intenções mudou para outro lugar os que haviam sido enterrados, cometendo um crime contra eles, ou moveu as pedras que selam o sepulcro, contra essas pessoas ordeno que se forme um tribunal de justiça. Assim como se faz com respeito aos deuses em observâncias religiosas humanas. Ainda mais, será obrigatório tratar com honra aqueles que foram sepultados. Ninguém, absolutamente ninguém, pode mover aqueles que foram sepultados. Mas, se alguém fizer isso, que o violador sofra a pena capital sob o título de arrombador de túmulos. Espantoso? Poucos anos depois da ressurreição de Jesus, ninguém menos que o imperador de Roma achou que as notícias eram tão importantes e tão perturbadoras que resolveu tomar uma posição. Ele diz: parem de roubar os túmulos, pois é isso que qualquer relato sobre ressurreição seria roubo de túmulos. E apesar do roubo de túmulos ser um problema, sentenciar alguém à morte por fazer isso parece um exagero, você não acha? E por que essa inscrição só foi encontrada em Nazaré, o lugar de onde veio Jesus? O nome pelo qual ele era conhecido? Coincidência? É possível, mas não provável. Roma e o cristianismo estavam em rota de colisão. Uma rota que terminou com o nosso conhecido Nero. Nero foi adotado por seu tio Cláudius para sucedê-lo. Cada um tem seu lado positivo. Quanto a Nero, ele se envolveu com diplomacia, cultura, comércio, construiu teatros, promoveu jogos atléticos, venceu uma guerra contra os partos, abafou uma revolta na Inglaterra e melhorou as relações com a Grécia. Parte das coisas ruins você já sabe. A primeira guerra judaico-romana começou durante o reinado de Nero. Alguns estudiosos dizem que ele cometeu incesto com sua mãe. É certo que ele matou sua mãe e seu irmão. Se você acha que Hitler foi o primeiro a acusar um grupo religioso por todos os problemas do país, devia saber que ele aprendeu isso com Nero. Nero precisava de alguém para pôr a culpa. E encontrou um grupo novo chamado de cristãos. De acordo com o historiador Tácito, as coisas ocorreram assim. Para se livrar da acusação de ser o responsável pelo incêndio, Nero culpou e infligiu as piores torturas sobre uma classe odiada por suas abominações, chamada de cristãos pela população. Cristo, que dá origem a esse nome, sofreu a pena máxima durante o reinado de Tibério nas mãos de um dos seus procuradores, Pôncio Pilatos. E uma superstição das mais perversas, registradas até então, ressurgiu. Não somente na Judéia, primeira fonte do mal, mas até mesmo em Roma, onde todas as coisas vergonhosas e horrorosas de todas as partes do mundo se reúnem e se tornam populares. Primeiro, prenderam todos os que se declararam culpados. Então, a partir das informações desses, uma multidão imensa foi condenada, não tanto pelo crime de incendiar a cidade, mas pelo ódio contra a humanidade. Zombarias de todos os tipos foram adicionadas às suas mortes. Cobertos de peles de animais, eles foram despedaçados por cães e morreram ou foram pregados em cruzes ou consumidos pelas chamas para servir de luz noturna quando a luz do dia se acabava.